Olha, sendo bem sincero, esse filme não é tão ruim quanto eu lembrava. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E chegamos finalmente ao último filme dos X-Men no cinema, chegando praticamente na reta final do nosso especial Mutante, antes da estreia do Deadpool e Wolverine. Só vai ficar faltando um vídeo sobre os novos mutantes, que deve sair ainda essa semana também. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre X-Men Fênix Negra, filme de 2019 dirigido pelo Simon Kinberg. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, ao longo aí de 11, 12 filmes dos X-Men que a gente vem comentando, né, 2 vezes por semana, desde o X-Men, o filme de 2000, que foi uma obra muito importante, revolucionária para adaptações de quadrinhos no cinema, a gente chega num filme que foi, né, meio que projetado e anunciado para ser o grande desfecho dessa saga, porque sim, na verdade, né, o Fênix Negra ele é um filme que foi desenvolvido e aí no meio do caminho ele precisou virar esse grande encerramento, né, porque não só o X-Men Fênix Negra coincide com o fim do contrato, né, do James McAvoy, do Michael Fassbender, de toda a turma do Primeira Classe, mas também com a compra da Fox pela Disney, o que mudaria completamente o destino de personagens da Fox, especialmente quando a gente fala sobre os da Marvel Fox, né, então os X-Men, Quarteto Fantástico, todas essas propriedades virariam parte do MCU do Kevin Feige. Então, na verdade, eu até lembro muito bem disso, né? O X-Men Fênix Negra era um projeto que demorou para ser confirmado, porque depois que o X-Men Apocalipse foi lançado em 2016, ele fez consideravelmente menos do que os dois anteriores, né? Não foi aquele grande sucesso que a Fox estava esperando, tanto de crítica quanto de bilheteria, e vocês sabem que eu sou um defensor desse filme. Então, o desenvolvimento de um novo filme dos X-Men ficou bem devagar, eles preferiram apostar no Logan, no Deadpool 2 e em outros spin-offs, mas o Simon Kinberg, que é roteirista e foi produtor de diversos filmes da franquia, estava insistindo e empurrando para que tivesse pelo menos mais um filme para ele conseguir contar a saga da Fênix Negra, que ele mesmo já tinha adaptado no X-Men, o Confronto Final de 2006, só que ele sente que não fez o trabalho direito, que queria de fato dar a atenção necessária para os elementos cósmicos, para o arco da Jean Grey, então esse foi o pitch dele, adaptar a Fênix Negra. Nesse meio tempo, a gente também tem os problemas de Bryan Singer, obviamente, né? Eu já comentei aqui no canal como ele foi problemático, tóxico, teve acusações de assédio sexual, e isso ficou mais forte durante esse período, foi a época em que o Singer foi demitido das filmagens do Bohemian Rhapsody, então basicamente o Singer não teria nenhum envolvimento no X-Men Fênix Negra. É o primeiro filme da franquia que não tem Bryan Singer de forma alguma, né? Nem ele, nem a produtora dele, a Bad Hat Harry. Então, a verdade é que nem a Lauren Shulen Donner, que tá desde o início, teve envolvimento no Fênix Negra. Ela só tá acreditada lá no crédito de produção numa questão contratual. Basicamente, tudo caiu no colo do Simon Kinberg e do Hutch Parker, que também estava entrando na produção da saga alguns filmes atrás. É literalmente tudo no colo do Simon Kinberg, porque ele também anuncia que vai fazer a sua estreia como diretor com X-Men Fênix Negra. Um filme gigantesco desse, caindo nos colos de um roteirista que nunca tinha dirigido antes, então é de se entender e compreender perfeitamente por que a expectativa era tão baixa em relação a esse filme. E eu tenho muita coisa a dizer sobre o Sr. Simon Kinberg dirigindo, mas isso fica pra depois. As filmagens principais aconteceram de junho até outubro de 2017, com uma pós-produção de quase um ano que o Kinberg justificou para poder trabalhar melhor nos efeitos visuais. Ah, certo. Isso porque a gente entraria aí numa tour do Fênix Negra ter uma série de datas e adiamentos. Porque inicialmente o Fênix Negra sairia em março de 2018, aí ele foi adiado para novembro de 2018, depois fevereiro de 2019, até finalmente ele chegar nos cinemas em junho de 2019. Grande parte desses adiamentos se deram, obviamente, por refilmagens, né? O Simon Kinberg diz que eram refilmagens muito simples, padrão, só que na realidade era para mudar todo o terceiro ato, né? Tudo que acontece de um certo ponto do filme pra frente, os últimos 30, quase 40 minutos de filme, foram filmados tipo um ano
depois das filmagens principais, o que explica por que o James McAvoy tá magrelo como Xavier no começo do filme, mas no final ele tá com o corpo dele do Beast, do Fragmentado e Vidro, que ele tava filmando no mesmo tempo. Que sorte que o vilão dele no vidro é careca também, hein? Senão eles iam ter que fazer um CGI no cabelo dele, mas é mais fácil do que um bigode, né? Tudo isso acabou inflacionando o orçamento para 200 milhões de dólares e uma data de estreia em junho de 2019, alguns meses depois do Vingadores Ultimato. Então foi um ano aí de duplo encerramento de grandes sagas da Marvel. Resultado, né, eu passei tantos anos achando esse filme uma desgraça, uma bomba, e eu certamente continuo achando que ele tem muitos problemas, ele é um dos piores filmes da saga, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que essa distância aí de 5 anos, fazia tempo que eu não vi o filme, até que me trouxe à luz alguns elementos que eu consigo salvar. A história do filme se passa na década de 90, com os X-Men se tornando celebridades adoradas pelo público. Durante uma missão espacial, a jovem Jean Grey, vivida por Sophie Turner, é atingida por uma estranha força cósmica que acaba lhe despertando um perigoso lado sombrio, a Fênix Negra. É uma das maiores e mais importantes histórias dos X-Men, é a saga da Fênix Negra, que muitas pessoas que conhecem melhor os quadrinhos dizem que nunca caberia num filme só, quem dirá em meio filme, igual foi o confronto final de 2006. Então, né, em teoria você tem 2 horas para contar essa história e, de fato, eu acho que o Simon Kinberg, como roteirista, não faz um trabalho ruim. Eu acho que, primeiramente, né, eles estão nos anos 90, então tem mais um salto de quase 10 anos do anterior para esse. Isso para mim é sempre meio questionável, porque a gente perde muita coisa entre filmes. Mas ao mesmo tempo, eu admiro como ele explora coisas diferentes, sabe? Nesse filme, os X-Men são populares, eles foram aceitos pela sociedade. E você tem um arco muito interessante aí com o Xavier do James McAvoy, que é um arco parecido com o do Homem-Aranha no terceiro filme do Tobey Maguire, que é quando o seu herói, que passou todos os outros filmes sendo tão altruísta, sendo tão bondoso e verdadeiro, acaba ficando um pouquinho bêbado de poder. Começa a ficar um pouquinho narcisista, sobe um pouco a cabeça. E isso é muito interessante de ver com o James McAvoy e com o Xavier, né? A forma como ele passa a afetar as relações dos mutantes próximos a ele, como o Fera do Nicholas Hoult e a mística da Jennifer Lawrence, principalmente. Então a gente tem um Xavier que meio que se acha a maior parte do tempo. E isso é muito interessante. Eu acho que isso é algo que a gente não viu muito bem nos outros filmes, então tem novidades, tem coisas interessantes. Você tem o X-Men como um time totalmente formado, indo para uma missão no espaço, além de uma exploração um pouco melhor dessa nova geração, do Ciclope do Ty Sheridan, da Tempestade da Alexandra Shipp, do Mercúrio do Evan Peters, do Noturno do Cody Smith McPhee e principalmente da Jean Grey da Sophie Turner, que era um dos grandes destaques do Apocalipse. Já tinha a semente plantada lá da Fênix Negra, mas aqui, né, acho que o Simon Kinberg tem que fazer uma mistureba para compensar o fanservice do anterior e dizer que sempre existiu um poder oculto dentro da Jean Grey, mas que ele é meio que ativado e dominado quando vem essa força cósmica do espaço da Fênix, que também traz aí uma gama de antagonistas que a gente nunca viu na saga antes, que são alienígenas, né? A gente tem alienígenas que são basicamente os Skrulls, só que eles têm um outro nome, acho que é Big Body, representados aí especialmente pela Jessica Chastain, né? São alienígenas que assumem formas. E eu acho que esse é o elemento mais anos 90 do filme inteiro, né? Porque o logo do filme, ele chama só Dark Phoenix, que chique. O X é muito parecido com o X do Arquivo X. Então eu sinto que essa vibe dos alienígenas que estão sempre em formato humano, com olhares misteriosos, parados aqui e ali, de um comportamento meio estranho, isso é muito Arquivo X. Isso é muito a vibe dos anos 90. E infelizmente eu acho que é o único fator que você consegue identificar de capturar a época, né? Não é como o X-Men Primeira Classe fazia com os anos 60, o maior exemplo disso até agora. Então eu acho que nesse sentido ele não é muito da época, mas ele pega bem as influências, sabe? Eu acho que a Jessica Chastain é uma grande atriz, mas é um papel bem uma nota pra ela. Ela tem que ser uma alienígena que tá tentando seduzir a Jean Grey pro lado dela, porque a raça dela precisa da força cósmica da Fênix. Então são vilões que não são nada desenvolvidos, eles são bem genéricos, eles são meio bobinhos, na verdade, mas eu acho interessante como a vilã da Chastain, pra atrair a Jean Grey, usa um discurso quase como se fosse de destruir o patriarcado pra ela, do tipo, ah, você passou a sua vida inteira sob os desejos de outros homens mais velhos que não te entendem, né? É curioso que um ser alienígena venha com esse tipo de retórica. Então, o roteiro do Kinberg tem lá suas coisas interessantes, sabe? Tem esse arco do Xavier,
tem essa vilã alienígena e também os outros passos que eles fazem com os personagens, como o Magneto do Michael Fassbender ser uma espécie de chefe de uma ilha, né, quase parecida com a Genosha do universo X-Men. Então é outra faceta muito interessante do Magneto, e especialmente como a Mística e o Fera estão um peso da vida com o Xavier. A Mística morre quando a Jean Grey descontrola o poder dela, então isso é ótimo pra Jennifer Lawrence, que não aguentava mais fazer esses filmes, não aguentava mais usar maquiagem. Então você tem riscos, você tem uma história de emoções que são mais pesadas, que são até mais violentas. Eu admiro isso, eu não lembrava de todas essas nuances a primeira vez que eu vi o filme. Eu até digo que o Ty Sheridan faz um bom trabalho como Ciclope, né? Apesar dele não ter todo o tempo que ele merece, eu também acho que o arco romântico dele com a Jean Grey não funciona, é outro desses arcos que acontece entre filmes, né? Você não tem a criação do romance, ele já tá estabelecido ali. Eu acho que ele faz um bom trabalho em ser um proto-líder. Acho que mais um filme eu conseguiria super ver o Ty Sheridan como aquele Ciclope líder destemido, igual do X-Men 97, por exemplo. Então, é um bom trabalho de personagens. O que atrapalha tudo, certamente o que desaba esse filme, é o próprio Simon Kinberg, porque ele é um péssimo diretor, pessoal. Essa é a real pra mim. Apesar dele estar cercado aí de nomes muito talentosos, como o diretor de fotografia Mauro Fiore, do primeiro Avatar, do Hans Zimmer fazendo a trilha sonora e do Lee Smith, que era o montador do Christopher Nolan aí por trás da montagem, é o típico caso de um diretor que não sabe muito bem o que fazer. Você vê que o filme tem ideias de cenas, de sequências de ação, de possibilidades de pancadaria que são muito interessantes, sabe? Poxa, os X-Men no espaço, Mercúrio fazendo uma corrida no espaço, é muito fraco, é sem peso, é sem emoção, é uma mise-en-scène muito básica, muito MCU, sabe? Eu sinto, como o Simon Kinberg também tem seus trabalhos no MCU, ele deve ter pegado emprestado um pouquinho daquela condução cinematográfica bem padrão, bem mediana, o que é uma pena. Eu sinto que o X-Men Fênix Negra é um daqueles casos onde tem cenas que tem um potencial de ação e de drama muito interessantes, como quando o Xavier tá tentando conversar com a Jean Grey no cérebro, mas é uma cena que peca pelo som, sabe? Tem esse momento em que o Xavier desliga o cérebro e não tem nenhum som. Charles! Charles! Sabe, não tem nenhum impacto, não tem nada que te faça vibrar assim. Então eu sinto que o problema é a falta de um diretor, né? Taquem as pedras que quiser nele, né? O cara é um ser humano terrível. Mas o Bryan Singer sabe criar momentos icônicos, né? Ele tem o Newton Thomas Sigel. O Simon Kinberg não tem quase nada nesse filme aqui, sabe? E eu também acho que, numa tentativa de tentar fazer um filme um pouquinho mais realista, dark, ele dispensa os trajes e uniformes durante boa parte do filme. Eu acho até meio engraçado como no clímax, tá todo mundo com roupa normal, parece que todo mundo levantou da cama, pegou um pijama e foi partir pra ação. O Magneto, poxa, ele fica muito ruim com esse capacete, esse casaco, assim, poderia ter um charmezinho a mais. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que é uma situação de urgência deles terem que enfrentar alguém que é pessoal pra eles, né? Então é quase aquela sensação de você sair no meio da noite pra resolver alguma treta familiar, sabe? Eu sinto, talvez o Simon Kinberg tenha se inspirado nisso, ou só talvez ele não quis saber de uniformes e trajes coloridos. E olha que eles têm aí um traje bem bacana dos X-Men no primeiro ato do filme, que não volta mais depois. Então você tem, basicamente, eu até me espantei quando eu vi a duração do filme, que na marca de 1h20, você tem uma longa sequência de ação que vai até o final do filme, que é o Magneto liderando um grupo para matar a Jean Grey, o Xavier e os X-Men tentando proteger ela, e aí todo mundo é capturado por uma força de contenção mutante que chama MCU, por sinal, tá? Mutant Containment Unit, eu entendi o que o Simon Kinberg fez aí, para uma longa sequência num trem onde os alienígenas atacam, né? Então, são ideias muito legais de cena, são ótimas ideias, mas o Simon Kinberg não sabe o que fazer com elas, né? Aquele tipo de enquadramento meio fechado, que é viciado na montagem, que não tem impacto, não tem um trabalho de som muito bom. Os efeitos, nossa, pra Jean Grey, pra Fênix Negra são muito fracos também. Quem literalmente carrega tudo nas costas, quem te faz sentir alguma coisa é o Hans Zimmer, cara. O Hans Zimmer tem um ótimo trabalho nesse filme, eu não me lembrava da trilha sonora dele, mas é muito boa. Ele tem o próprio tema dele, que é bem viciante, pra falar a verdade. Eu fiquei ouvindo a trilha nesse último final de semana. E naturalmente o elenco também, né? Acho que o elenco se salva. O James McAvoy,
ele é muito bom, ele se esforça, ele tá o tempo inteiro entregando algo muito interessante, assim como o Michael Fassbender, né, ele como Magneto é sempre muito legal, apesar de eu achar que ele exagera um pouco nesse filme, tipo, nos berros intensos dele lá pra segurar o helicóptero, ele até tem a fala do Predador, meu, Get to the Chopper. Get to the chopper! Mas especialmente eu acho que a Sophie Turner, eu nunca fui tão fã dela como a Jean Grey, mas eu acho que nesse filme aqui, apesar de ser uma performance bem... Como é que eu posso dizer? É uma nota única, né? Ela tá na sofrência, ela tá melancólica, ela tá questionando os poderes dela. Eu acho que ela faz isso bem. Ela não é a Funky Jansen, por exemplo. Essa, pra mim, é a melhor Jean Grey até agora que a gente teve. Mas é um bom trabalho. Eu acho que ela entrega bem no drama. Ela só tem uma... Sei que isso aqui vai soar errado. Ela não é muito boa com as performances de mão, sabe? Quando ela controla os poderes, quando ela usa as mãos pra mover as coisas. Eu senti falta de um pouquinho de cuidado nessa área aí, sabe? Como, tipo, Michael Fassbender, ele é muito bom nessa parte. A Sophie Turner, nem tanto. Mas acho que esses são os destaques do elenco, né, pessoal? Acho que todo o restante tá bem. Eu gostei de ver o Nicholas Hoult um pouco mais bravo e nervoso nesse filme, né? O fato dele ir até o Magneto meio que pra pedir que ele mate a Jean Grey é bem interessante. Tem coisas, pessoal. Tem bons momentos de personagens, bons momentos de história, mas tudo meio que fica em vão por conta de uma direção muito ruim. Uma direção que não tem inspiração, não tem tesão, sabe? Tinha que ter alguém que realmente entenda a arte visual do quadrinho, do cinema de ação, do espetáculo. Porque, de verdade, se você me entregar esse roteiro, que não é perfeito, ele tem coisas questionáveis, né? Se você entregar esse mesmo roteiro nas mãos do diretor mais talentoso, pode ser o Bryan Singer, pode ser o Matthew Vaughn, o resultado, nossa, seria muito melhor. Porque a base é até que interessante, apesar de eu não ser tão fã do final. Acho que o final, ele é meio fácil demais, assim. Eu gosto de você encerrar com o Xavier e o Magneto jogando xadrez, isso é praticamente o fim de todo aquele arco do Primeira Classe, mas essa morte meio fake aí da Jean Grey é algo que eu pessoalmente não gosto, assim, né? Quase como se eles estivessem teimosamente insistindo que poderia ter mais filmes depois desse, o que obviamente não seria o caso. Pra X-Men Fênix Negra, eu dou uma nota 5. Olha, até que é um aumento muito grande, viu, pessoal? Porque quando eu vi em 2019, eu detestei esse filme, eu literalmente achava que era o pior filme da saga Mutante, mas, bom, talvez ele seja o segundo pior, então, né? Realmente ele não é um bom filme, na minha opinião, mas eu consegui enxergar agora o potencial que ele tinha se ele tivesse nas mãos de um diretor melhor. E no lado financeiro, foi uma bomba, obviamente, né? O filme não foi o final que a saga X-Men merecia. Ele estreou nos Estados Unidos em 7 de junho de 2019, com 32,828 milhões, fazendo uma bilheteria doméstica total de 65,845 milhões e no mundo inteiro 252,442 milhões. Não se pagou, perdeu dinheiro, o próprio Simon Kinberg, né, falou que era tudo culpa dele, que podia pôr na conta dele, né? Eu sinto que se tudo acabasse no X-Men Apocalipse, né, goste ou não, o final daquele filme, o desfecho emocional que ele tem, é muito mais digno do que esse daqui, na minha opinião. Então, pessoal, agora só nos resta os Novos Mutantes, né? Que é quase como se fosse a coda, o epílogo da saga Mutante nos cinemas. Esse é outro filme que eu vi só na época, em 2020, nunca mais revi, nem lembro direito dele, então eu vou de cabeça aberta. Acho que essa semana ainda sai aqui no canal. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de X-Men Fênix Negra e se vocês acham que ele é, de fato, o pior filme da saga. Sério, pessoal, obrigado pela visita. E até a próxima sessão.